Caros irmãos e irmãs, boa noite. Aproveitando esse ensejo, gostaria de desejar que o Cristo seja o guia dos nossos anseios mais íntimos neste 2018. Segundo as Escrituras do Velho Testamento, a história do judaísmo tem início quando Deus escolhe Abraão como sendo aquele que seria o responsável pela disseminação do monoteísmo, tendo em vista que naquele tempo a cultura da maioria dos povos era uma cultura de idolatria politeísta. E observando o quão empenhado, o quão firme era este seu primeiro discípulo, Deus então promete a ele uma grande família, uma próspera família. Promete ainda uma terra a esses descendentes de Abraão. E essa promessa haveria de se cumprir quando Abraão tivesse o seu primeiro filho, de nome Isaque. Isaque, por sua vez, teria um filho chamado Jacó. E a partir de Jacó, que teria a maior descendência entre estes, com 12 filhos, e cada filho seria o pai de uma das tribos, a tribo de Israel, a tribo escolhida por Deus, o povo de Deus. Mas então, antes que esta promessa pudesse se cumprir por inteiro, uma grande fome se alastra onde Abraão e o seu filho habitavam, na cidade de Ur. Eles então necessitam fazer uma migração para o Egito. Lá no Egito, a família de Jacó, que já existia, cresce em número e em influência. E tendo em vista este crescimento, eles então são escravizados pelos egípcios. E este período de escravidão tem por volta de 430 anos. Em Gênesis a previsão é de 400 anos, mas em Êxodo, onde há a narrativa deste período de migração e de escravidão desse povo, dos descendentes de Jacó, nós temos a referência de 430 anos. Até a chegada do Salvador dos Hebreus, Moisés. Ele é quem retira este povo da escravidão do Egito e marcha rumo ao deserto em busca da terra prometida outrora por Deus. 40 anos de caminhada no deserto. E Moisés então recebe diretamente de Deus os mandamentos que seriam a base para guiar aquele povo. Um povo deveras desunido, um povo que por muito tempo, sob o jugo de outro povo, ainda não sabia construir as suas próprias leis, ainda tinha a dificuldade em lidar uns com os outros. E Moisés então caminha com estas pessoas. Mas o povo só chega à cidade prometida com Josué. Moisés, ele desencarna antes de conseguir atingir este local. Porém, com a chegada de Josué e a chegada desse povo à região, eles começam então a dominar as cercanias de Canaã, que é a terra prometida. Porém, a desunião entre o povo faz com que as tribos comecem a se dividir. E é interessante nós observarmos que o povo que era escolhido por Deus não conseguia dialogar entre si. Quando havia necessidade de que eles lutassem contra outros povos, eles se uniam. Quando não, eles lutavam, eles guerreavam entre eles mesmos. O único a conseguir unir todo o povo de Israel, todas as tribos, foi Davi. Naquele período, os reis, eles eram escolhidos por Deus também. Davi, como todos nós sabemos, era lá um guerreiro pastor, né? Então ele é escolhido por Deus, toma a posse como rei e consegue unir a grande Israel. Porém, depois que Davi encerra o seu período de reinado, legando aos seus descendentes, Salomão, etc.,
o reinado de Israel, as tribos então se dividem novamente. E por esta divisão, pelos grandes desentendimentos políticos, Israel cai. Israel do norte é dominada pelos assírios, Israel do sul é dominada pelos babilônicos. E deste período em diante, o povo desconhece o que é a verdadeira liberdade. Foi um povo dominado pelos Ptolomeus, um povo dominado pelos persas, um povo dominado pelos messiânicos, um povo que desconhece o que é liberdade. E o pequeno período desta liberdade, eles conseguem entrar em conflito uns com os outros. Eis então que depois desse pequeno período de liberdade, chega Roma e domina então aquele povo. Então pensemos que este é o contexto histórico em que o Cristo vem à Terra. Ele vem em meio ao povo escravizado. Ele vem em meio a um povo pobre. Porque, apesar do povo romano apresentar grandes edificações, como Herodes, por exemplo, que construiu a Torre Antônia, e outros tantos monumentos extremamente importantes para Roma, todos os impostos eram angariados das pessoas mais pobres, e por assim dizer, os judeus. Era um povo sem pátria, tendo em vista que eles não conseguiam manter um território unido. Era um povo sem representatividade política e social. Todos os representantes das cidades ou das vilas, como a Galileia, como Belém, eram representantes romanos ou escolhidos pelos romanos. Logo, embora muitos deles afirmassem serem a favor dos judeus ou serem de fato judeus, eles defendiam diretamente os interesses de Roma. E para agravar ainda mais esta situação, havia um acontecimento, no Velho Testamento nós temos essas narrativas, de que o povo recebia sempre, em toda a história desse povo, havia a presença dos profetas, que dizia que um grande Messias haveria de vir para libertá-los do subjugo de outros povos, por assim dizer. Um Messias que teria uma influência política, um Messias que seria poderoso o suficiente para erguer novamente Israel, o povo escolhido de Deus. E nesse momento, eles aguardavam ardentemente a vinda do Messias. Aguardavam ardentemente a vinda daquele que traria glória e significado à promessa que Deus havia feito a Abraão no início da história. E se nós nos lembrarmos, após Elias, o último profeta que nós temos nas Escrituras do Velho Testamento, 400 anos de silêncio absoluto da espiritualidade para com estas pessoas. Os judeus, naquele período, eram pessoas que se guiavam muito pelos profetas. Então, inúmeros profetas são listados no Velho Testamento. Elias, Jeremias, Neemias e por aí diante. Mas 400 anos de puro silêncio da espiritualidade. 400 anos sem notícias do Messias. 400 anos sem um guia espiritual que pudesse dizer àquele povo o que fazer. Então, era um povo que se sentia desesperançoso. Era um povo que se sentia abandonado. E socialmente, era um povo desfavorecido. Então, imaginemos, meus irmãos, a necessidade, a ânsia, a expectativa pela espera de um libertador. E é nesse contexto de expectativa que nasce Jesus. Mas o Jesus que hoje nós conhecemos e adotamos como Messias de nossas vidas, foi um Jesus muito aquém
do que o povo queria, ou do que o povo esperava. Primeiro, Jesus é o que nasce entre os pobres. E naquele período, o que era um pobre entre os pobres? Jesus é o filho de um carpinteiro, que não era lá uma das melhores profissões que se tinha. Jesus, o filho de José, um carpinteiro, e de Maria. E as mulheres naquele período não tinham uma representatividade social também. Então Jesus teria tudo para ser apenas mais um judeu que habitava aquele lugar. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu. E eu gostaria de dividir com vocês um trecho de um texto do livro Jesus, o Filho do Homem, de Gibran Khalil Gibran, onde nossa pessoa encontrou uma narrativa que pudesse expressar quem poderia ser Jesus naquele período. Esse livro, para aqueles que ainda não tiveram contato, não é um livro espírita. É o livro de um filósofo que admira profundamente Jesus. E talvez esta é uma das obras mais lindas que ele pode ter, do nosso ponto de vista. O texto é intitulado Ana, Mãe de Maria. Nesse livro nós encontramos inúmeras narrativas sob a perspectiva daqueles que tiveram contato com Jesus. Como eu disse, não é uma obra espírita, mas Khalil Gibran faz um trabalho fantástico. E eu gostaria de dividir um trecho desse livro com vocês. Onde ele diz: Jesus, o filho de minha filha, nasceu aqui em Nazaré. E na noite em que Jesus nasceu, fomos visitados por homens do Oriente. Eram persas que vinham de Staleon a caminho do Egito. E como não conseguiam lugar nas hospedarias, buscaram refúgio em nossa casa. E eu lhes dei as boas-vindas e disse-lhes: minha filha deu à luz a um filho esta noite. Confio que me perdoeis, se não vos servir como convém a uma boa hospedeira. E eles agradeceram-me a hospitalidade. E depois da ceia disseram-me: gostaríamos de ver o recém-nascido. O filho de Maria era bonito, e ela também era formosa. E quando os persas viram Maria e o seu bebê, tiraram ouro e prata de seus sacos, e mirra e incenso, e puseram-nos aos pés da criança. Depois, prosternaram-se e rezaram num idioma estranho que não compreendemos. E quando os conduzi ao seu quarto de dormir, andavam como que assombrados com o que tinham visto. Ao amanhecer, despediram-se de nós e seguiram para o Egito. Mas antes de partir, falaram-me e disseram: a criança tem apenas um dia. Porém, vimos a luz do nosso Deus nos seus olhos e o sorriso do nosso Deus nos seus lábios. Rogo-lhes protegê-lo, a fim de que vos proteja a todos. E a criança cresceu, em corpo e em espírito. E era diferente das outras crianças. Era solitário e difícil de dirigir. Eu não podia ter mão nele. Mas em Nazaré, todos o amavam. E no meu coração sabia por quê. Muitas vezes levava nossa comida e a oferecia aos transeuntes. E distribuía a outras crianças o doce que lhe havia dado, sem prová-lo sequer. Escalava as árvores no meu pomar para colher frutas, mas nunca as comia. E disputava a corrida com as outras crianças, mas como era mais ligeiro, atrasava-se de propósito para deixá-las atingir o alvo antes dele. E às vezes, quando o punha na cama, disse a minha mãe e aos outros que somente o meu corpo dormirá. Meu espírito estará com eles, até que seus espíritos venham para o meu amanhecer. E muitas outras palavras assombrosas ele dizia em sua infância. Já estou muito velha para lembrar de todas. É um texto que, apesar de fictício, nos dá uma ideia de quão grandiosa
era a alma daquele que estava vindo para nós, daquele que veio para nós, daquele a quem nós hoje conhecemos como Consolador, aquele que resgatou inúmeras almas. Esse era Jesus, que apesar do filho de carpinteiro, conseguia surpreender a todos com a sua inteligência. Conseguiu surpreender aos 12 anos os doutores da lei, quando se sentou com eles para discutir e refletir acerca dos ensinamentos. E os doutores ficaram assombrados quando ouviam Jesus falar das Escrituras sob a perspectiva mais humanitária que eles tinham conhecimento. Jesus utilizava da sua inteligência em prol do próximo. E nós acreditamos que isso desde a infância. Porque não existe outro ser que pisou na terra que mais amou a todos nós do que ele. Então esse amor, mesmo na infância, ele já era latente no seu coração. Então Jesus cresce e nós conhecemos as suas obras. Mas é interessante nós notarmos que apesar de termos Jesus neste período como verdadeiro consolador de almas, ele o faz de uma maneira muito distinta. Se o povo esperava um líder político, Jesus lhes dá um líder espiritual. Jesus dá àquele povo a maior libertação que eles podem ter. Não a libertação material, mas a libertação espiritual. Quando nós vamos analisar com quem Jesus andava, num período em que todos queriam a glória e o poder, Jesus é o primeiro a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Talvez hoje nós não tenhamos dimensão do que sejam estas palavras àquela época. Jesus trazia o coração daquelas pessoas para mais perto de si. Mas ele não era um consolador moralista, como a grande maioria das pessoas esperavam, ou a grande maioria das pessoas eram. Em nenhum momento, Jesus retira a responsabilidade de cada um daqueles que passaram por ele, em nenhuma situação. Diferente do que o povo esperava, já que o povo escolhido de Deus era um povo que deveria ser abraçado, independente das suas dificuldades e das suas mazelas, mas por ser um povo escolhido, era um povo que deveria ser abraçado. E aqueles que o subjugavam deveria ser o povo derrotado. Mas esse não era o aspecto, essa não era uma característica de Jesus. O que Jesus faz é retirar a culpa do indivíduo, permitindo que ele caminhe novamente. E esse talvez seja o maior consolo que nós podemos ter, desde aquela época. Quando nós vamos às Escrituras no Novo Testamento, e que Jesus, naquela praça, percebe o burburinho de homens com pedras na mão, para apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Ele usa naquele momento, quando é perguntado: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que dizes tu? Nesse momento, Jesus lança a compreensão, lança o seu poder, a sua lei, a lei divina, quando ele diz: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E as Escrituras dizem: e um a um foram deixando as suas pedras, virando as costas e saindo. Bastou uma única frase para que as consciências daqueles espíritos se despertassem, mesmo que por um momento. Mesmo que por um momento. Mas bastou a sua autoridade moral para
para que aqueles indivíduos fossem tocados. E longe daquelas pessoas que acusavam aquela mulher, ele chega e diz: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Senhor, eu não sei, eles se foram. Também eu não a julgarei. Também eu não a julgarei. Percebam que nesse momento, Jesus retira das costas daquele espírito que trazia consigo já inúmeros vícios alimentados também pela sociedade, mas alerta a ela que caminhe, mas que vá e não peque mais. Jesus é um consolador porque ele esclarece. E o esclarecimento foi a base da vinda de Jesus para nós. Basta vermos, por exemplo, as inúmeras parábolas que ele lançou para as pessoas. Porque era a forma mais fácil de se compreender as leis de Deus que ele veio trazer. Ele mesmo diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele veio mostrar um Deus que é Pai de todos. Ele veio estender o reino de Israel a todos aqueles que amam, a todos aqueles que sofrem e buscam refúgio, a todos aqueles que no sofrimento erguem os seus olhos e se lembram de Deus, a todos aqueles que se esforçam para amar uns aos outros. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, para ilustrar para aqueles que ali estavam o que é verdadeiramente o auxílio e o amor ao próximo. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, num período em que a lei ela era de uma justiça, mas uma justiça sem amor, onde eu faço e recebo a mesma moeda. E nessa mesma perspectiva vem Jesus dizer: se vos baterem numa face, dê a outra. Esse é Jesus, aquele que consola. E ele não nega o seu auxílio a quem quer que seja. Da mesma forma que os coxos, os cegos, que nas Escrituras não possuem um nome, não possuem um cargo. Quando nós vamos ler a cura do cego, é um cego, não tem o nome do cego. A cura de um coxo não tem quem é, quem foi, se ocupava um cargo na sociedade. Mas em nenhum momento Jesus recusa o auxílio para aqueles espíritos. Quando Jesus diz: o que queres que eu faça? Ele devolve a identidade e o poder de escolha para aqueles indivíduos. Aqueles que não tinham poder de escolha social, mas poderiam escolher para suas vidas. Quando ele diz: a tua fé te curou, para todos aqueles que o procuravam, é como a incentivar esta mesma fé, essa fé ardente, mas essa fé perene, que permanece no coração de cada um de nós, e que há muito havia sido esquecida por aquele povo. Esse é Jesus, o Consolador. Mas, enquanto ele falava para as multidões, muitos não precisavam sequer de uma palavra. Quantos deles foram modificados por um olhar, pela a simples presença do Mestre? Quando nós nos lembramos da mulher com hemorragia, que de uma fé tão grande toca as vestes do Cristo e é curada. E ele diz: Pedro, quem me tocou? Senhor, temos uma multidão.
Pedro, quem me tocou? Porque eu senti de mim sair virtude. Quantos só precisavam do olhar do Cristo para se tornarem espíritos novos, pessoas novas. E foi o amor do Cristo, conhecido pelas suas atitudes, e por isso o seu consolo não era moralista. Porque, mais que palavras, o maior ensinamento do Senhor Jesus foram os seus atos. A postura de Jesus diante de todos aqueles fariseus, publicanos, pescadores, prostitutas, ladrões, a sua postura era sempre a postura de amor. Embora em alguns momentos, para que o indivíduo fosse tocado, ele precisasse usar um pouco mais de firmeza em suas palavras. Como, por exemplo, quando Jesus diz: hipócritas, sepulcros caiados, limpos por fora e cheios de podridão por dentro. Às vezes a gente pensa, quando nós ouvimos e lemos essas palavras, em um Jesus bastante bravo, rancoroso. Mas a sua condição de espírito puro não lhe permitia uma única gota de raiva, de remorso, de rancor. Mas naquele momento, para aqueles espíritos, havia necessidade de que ele fosse mais impositivo, para que as suas consciências pudessem ser libertas. E quantos pensaram que seguir o Cristo Consolador seria um mar de rosas? Quantos pensaram que ouvir Jesus os libertaria do sofrimento? Quando ele mesmo diz: nesse mundo tereis aflições. Quando ele vai para escolher os seus discípulos, para cada um deles, Jesus olha e convida para que eles tragam a sua cruz, mas que caminhem com Cristo. Jesus falava àqueles que tinham coração para ouvir e para sentir. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem os olhos de ver, que veja. Para aqueles que estavam verdadeiramente preparados para entender e seguir a sua jornada com Ele. Modificações em vida foram que não faltaram. Quando nós nos recordamos de Simão Pedro, meu discípulo favorito, inclusive, ele tem características muito semelhantes à nossa. Era um espírito, dentre os discípulos, era o mais velho, que se sentia responsável pela maioria. Era um indivíduo turrão, era um indivíduo difícil de lidar, era um indivíduo preconceituoso. Mas, ao contato com Jesus e com a sua proposta, veja: Simão, se vieres comigo, eu farei de ti pescador de homens. Pescador de homens, pescador de almas. E quem observa Simão Pedro durante toda a sua trajetória com Jesus, vai perceber quão impulsivo ele também era. Não, Senhor, na última ceia, eu trair-vos jamais? Não deixarei que te levem. Era o mais impetuoso. Mas é o primeiro que, abraçando a causa do Cristo, consegue erguer após a morte do próprio Cristo a primeira casa de auxílio humanitária que existiu na Terra, a Casa do Caminho. Quem lê Paulo e Estevão, quem lê Atos dos Apóstolos, percebe nitidamente a mudança de Simão Pedro, que era uma rocha, mas ao final de sua vida era um homem completamente diferente.
Era aquele que olhava compassivo, com um olhar de perdão, com um olhar de fé para todos aqueles que estavam em seu caminho. E quantos outros discípulos que andaram com ele e que tinham as suas mazelas, mereceram também o amor do Cristo e tiveram suas vidas modificadas. Maria Madalena, que era considerada uma mulher impura, a mulher onde habitavam 7 demônios, a mulher amaldiçoada, é a primeira a que Jesus se mostra após os 3 dias da crucificação. É a mulher que após a sua vinda dedica a sua vida aos leprosos. A mulher que modifica toda a sua trajetória com um olhar e uma palavra de Jesus. Um verdadeiro dragão morre dentro dela para dar vida à mulher que ela se tornou posteriormente. Esse é Jesus, filho de um carpinteiro, filho de Maria. Mas esse também é Jesus, que mostrou todo o seu amor em sua mensagem, em sua vida. E apesar da multidão que o acompanhava, no momento da crucificação, a mesma multidão que ouviu bem-aventurados os aflitos, foi a multidão que gritou: crucifica-o. Mas em nenhum momento Jesus olha com olhar de arrependimento para eles. E ele mesmo diz que não nos deixaria sós. Talvez nós não consigamos conceber o nível de amor que parte do Cristo para conosco. Quando ele diz: se me amai, guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei um Consolador, a fim de que ele vos lembre das coisas que eu falei, e a fim de que ele revele outras tantas coisas que eu não pude vos dizer. Ele sabia que mesmo com a vinda dele, mesmo com a marca que ele deixaria no coração de cada um que estava ali presente, nós ainda o negaríamos, o esqueceríamos. Mas ele não nos deixa sós. Ele promete um Consolador para nos lembrar das coisas que ele havia dito e nos dizer outras tantas coisas que ele não pôde dizer. E eis-nos aqui. Eis-nos aqui em busca de consolo para as nossas almas. Quem aqui dentre nós não tem as suas dificuldades, não tem os seus sofrimentos, não tem os seus vícios a vencer? Quem dentre nós não temos? Mas reconhecendo isso, nós buscamos o Cristo. Sempre no momento de dificuldade, é o primeiro que nós chamamos. Mas cabe a nós pensar, a nossa trajetória com esse Jesus Consolador é uma trajetória curta? Nós só convidamos Jesus para fazer parte das nossas vidas quando nós estamos sofrendo? Porque no sofrimento, a gente ora à noite, a gente faz evangelho, a gente pede Jesus, por favor, para ajudar, porque a gente precisa. Quando tudo passa, é como se a gente dissesse: agora, Jesus, o Senhor fica aqui. Quando eu precisar de novo, eu chamo o Senhor de novo. Mas acreditemos, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Porque o amor que Ele sente por cada um de nós é um amor paciente. É um amor que não julga. É um amor que não é rancoroso. É um amor benevolente. É um amor que não abandona. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Nenhuma.
Não importa o quão teimosa, o quão reticente, o quão arrogante, orgulhosa e vaidosa seja essa ovelha, ela não se perderá. Jesus é o pastor que abandona as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. Então, é chegada a hora de nós buscarmos esse consolo que vem do Cristo. Esse consolo que está muito além da nossa crença religiosa. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há escrito da seguinte maneira: 5 são as matérias sobre o Cristo: os atos comuns na vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a Igreja tomou para a construção do seu dogma e o ensino moral. Dentre estas, 4 são motivos de controvérsias. Mas a última, o ensino moral, é inatacável. Nela, todas as religiões podem se encontrar e comungar em paz. Porque as ações de Jesus não permitem controvérsias. As palavras do Cristo com a sua vivência não permitem controvérsias. O amor e a justiça, ambas juntas, neste ser, governador da terra, que habita entre nós, a sua justiça e o seu amor não abrem espaço para dúvidas. Não abre espaço para controvérsias. Então é necessário que nós comecemos a prestar atenção na mensagem que ele traz para nós. Porque nós espíritas entendemos que esta doutrina tão maravilhosa que nós professamos seja o consolador prometido por Jesus. Porque a doutrina espírita vem nos lembrar de todos os feitos da vida do Cristo. Vem nos lembrar quão amoroso e justo ele era. Vem nos lembrar que da mesma forma que ele ajudou o coxo, ele ajudou também o centurião romano, o servo do centurião romano. Veio nos lembrar que ele não faz distinção entre nós, que ele nos ama a todos da mesma maneira. Mas a doutrina espírita também vem nos dizer que nós não morremos. E quando a doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos imortais, todas as outras palavras de Jesus fazem um grande sentido no nosso coração. Porque vejam, porque bem-aventurados são aqueles que sofrem, porque que bem-aventurados são os aflitos. Que lógica teria isso de uma visão materialista? Do ponto de vista materialista, onde o corpo morre e acabou-se. Por que a dor, ela seria bem-aventurada? Porque o sofrimento seria bem-aventurado? Não faz sentido. Mas hoje, a voz dos imortais ecoam por todos os cantos, nos lembrando que nós somos imortais. Nos lembrando que a justiça de Deus é uma justiça amorosa. E é isso que leva o Cristo a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Jesus não promete um caminho sem dor. Muito pelo contrário. Ele fala de um fardo. Ele fala de um jugo. Ele fala da necessidade do entendimento e do cumprimento da lei, que é de Deus. Das reparações que nós temos que fazer. Da necessidade que nós temos de experimentar e sermos experimentados, a fim de aprendermos. Mas ele também diz que essa lei, esse jugo, é um jugo suave. Porque é um jugo baseado em amor. Porque a lei, ela é uma lei de justiça, mas é uma lei de justiça e de amor. Por isso, Cristo não nos desampara.
e para compreendermos o quão próximo de nós está Jesus, o quanto nós devemos nos aproximar dele, porque ele é que se compromete a caminhar conosco essa estrada que tantas vezes possui vieses, pedras, espinhos. Conta-nos Humberto de Campos que Simão Pedro fora retirado de uma pregação doméstica, mas havia um verdadeiro exército à porta da casa do caminho. E então levam Simão Pedro. E ao lado daqueles indivíduos, Simão entra numa espécie de torpor. E esse torpor o remete a uma nostalgia. Naquele momento, Simão sente uma saudade extrema de Jesus. Sente saudade do período em que eles comungavam juntos pela Galileia. Sentia saudades de Cafarnaum. Ele naquele momento sentia saudades das palavras do Mestre, da voz do Mestre. E a sua saudade e o seu torpor são tamanhos que ele não consegue observar a estrada que ele e o exército traçam. Ele então se deleita nessas lembranças, naqueles a quem Jesus havia ajudado. Ele lembra-se da primeira vez em que viu Jesus e que Jesus o convida para ser um pescador, e ele com o coração como que tomado por uma força estranha segue Jesus sem nenhum questionamento. E por conta desse torpor ele não percebe que um soldado que estava ali perto desfere contra ele inúmeras palavras pesadas, de baixo calão. Humilha-o na frente da multidão. Simão Pedro, seu verme, és tu quem prega a vida de um ladrão que morreu crucificado? És tu também um charlatão? Mas esta voz passa despercebida pelos ouvidos de Simão. E então, nessa trajetória, Simão é crucificado e posto de cabeça para baixo. E mesmo assim, o seu pensamento somente se remete a Jesus. Percebendo que já era tarde e vendo que, apesar de contar os seus 80 e tantos anos, Simão Pedro permanecia naquela cruz ainda vivo, o soldado que humilhara Simão Pedro toma de uma pedra e atira no rosto daquele senhor. E ele, passado por tantas coisas, já tão velho, com o corpo bastante debilitado, não consegue sobreviver a esta pancada. O seu corpo entra em falência. Mas poucos instantes depois, Simão Pedro sente uma mão a lhe acariciar o rosto. Quando ele olha, ele vê a figura do Mestre. Jesus havia ido buscá-lo. Jesus então o leva para uma colônia e ele fica maravilhado. Ele que se encantara e que achara que não havia outras paisagens tão belas quanto as da Galileia, ficara estupefato com a maravilha que Jesus lhe apresentava. Jesus então passa uma semana com Simão Pedro. Depois de uma semana, Jesus volta para Simão e diz: Simão, fica aqui quanto tempo tu precisares. Aproveite, descanse.
e fiques aqui, mas eu terei que partir. Simão, Jesus, mas tu vai me deixar? Jesus olha no fundo dos olhos de Simão Pedro e diz: Simão, enquanto houver uma única lágrima no mundo, eu não descansarei. Então Simão diz: eu também não. Vou contigo, Senhor. E partem Simão Pedro e Jesus a cuidar daqueles que pereciam nas zonas romanas, aqueles que sofriam perseguição romana pela crença no Cristo, pela disseminação da sua mensagem, renovando as forças daqueles que estavam fracos demais. Simão e Jesus juntos. Mas em um determinado momento, Jesus toca no ombro de Simão Pedro e diz: Simão, alguém chama por ti. Quando Simão olha para trás, ele vê aquele mesmo soldado que havia desferido-lhe a pedra no rosto, que havia humilhado no caminho em direção à crucificação. Simão Pedro vê aquele homem com os filhos nos braços. Aquele homem havia se convertido ao cristianismo. Bastou uma semana para que ele pudesse reconhecer o Cristo como Consolador e Salvador de sua vida. Mas o seu filho padecia nos seus braços. E o soldado havia ido ao túmulo de Simão Pedro para rogar-lhe perdão e assistência ao seu filho. E naquele momento, Simão Pedro compreendeu os ensinamentos de Jesus, quando ele dizia: é necessário perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando alguém lhe bater uma face, dê a outra. Simão compreendeu. E então, Simão Pedro impunha suas mãos sobre aquela criança. E quem sabe com a ajuda de Jesus. Então a febre que a abatia some. E estas, meus irmãos, são as palavras de Jesus. Enquanto houver uma única lágrima no mundo, eu não descansarei. Que o nosso coração, ele seja banhado por essa graça, esse amor infinito que o Cristo tem por nós. Que no nosso coração caiba a sua mensagem, que é de esclarecimento, mas é uma mensagem de consolo. Que nas horas mais difíceis da nossa vida, nós nos lembremos de que Ele não nos abandonará. E que apesar das nossas lágrimas dolorosas, Ele estará ao nosso lado. Porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. Muita paz.